Sejam bem-vindos a mais um Encontro com a Palavra, um momento em que nós vamos ter para estudar um pouquinho mais sobre a Palavra de Deus e aprofundar em alguns pontos mais específicos. O título do nosso estudo dessa semana é Julgado e Crucificado. Então nós vamos ver uma parte dos últimos momentos de Jesus aqui na Terra. E para isso nós temos hoje a companhia do Arthur, que vai nos ajudar nessa discussão. Querida. Seja bem-vindo, muito obrigado por ter aceito o convite. O prazer é meu. É isso, é muito bom estarmos aqui. Mas Arthur, se alguém do nosso estudo ficar com dúvidas e quiser estudar um pouquinho mais ou se aprofundar, tem jeito? Opa, o que não falta é jeito em Moema. Nós temos uma escola bíblica de Moema, né? É composta por 4 classes, né? Às quintas-feiras nós temos a classe Tempo no Tempo, em que nós analisamos vários capítulos, vários livros da Bíblia, contemporizando, trazendo isso para o nosso dia a dia. A classe Tempo no Tempo é às 19h30, via Facebook, são as mídias sociais da nossa igreja. Também pelas mídias sociais da nossa igreja, às sextas-feiras temos a classe Identidade, às 19h. Meia hora mais cedo. Meia hora mais cedo, né? Recebendo ali juntos o sábado, em que a gente estuda também por que nós somos adventistas, por que nós queremos ser adventistas, né? E mesmo aqueles que não querem ser, nós estamos sendo muito criticados ultimamente, então as pessoas vão entender que todas as nossas doutrinas e crenças são bíblicas, né? Então essa classe tem esse papel. Aos sábados, né, às 16h, nós temos a classe profética, em que a gente estuda verso a verso todos os livros proféticos da Bíblia, né? Daniel, Apocalipse e também alguns textos de Jesus, né? Mateus 24, 2 Tessalonicenses de Paulo. E aos domingos... Essas 3 primeiras são online. Online, essas 3 são online, bem lembrado. E aos domingos nós temos uma classe presencial logo depois do culto, que é a classe Eu Acredito. Todas essas classes são para todos os públicos, né? Nós temos gente que nunca ouviu falar de Bíblia, gente que às vezes já é até batizado, mas quer dar uma desenferrujada na Bíblia. Então nós temos essas classes todas à disposição, não só dos nossos membros de Moema, como para todas as pessoas que desejam saber um pouco mais da Bíblia. E na terça? Na terça-feira temos também um estudo bíblico via Zoom, né? É uma classe de evangelismo virtual. Basta você se cadastrar, entrar em contato, né, com o Roberto Roberti, acho que vai aparecer o telefone, o QR Code. É só entrar em contato com a igreja que a gente cadastra e passa o link e a gente pode estudar junto de terça-feira também. E essa é a melhor porque essa tem interação. Total. Então essa é muito mais, né? Exatamente. Então se você se sentiu atraído por alguma das classes online ou presencial ou quer fazer uma interação maior, então esses são os contatos, entre em dele, se registre, se cadastre e comece. E o bom é que assim a Bíblia ela é fascinante porque você não precisa exatamente começar do primeiro capítulo, do primeiro versículo. Sempre tem aprendizado. Podemos fazer cursos temáticos. Isso, exatamente. E mesmo que você fale assim, mas eu vou começar agora, não tem problema, será muito bem-vindo. É sempre hora de começar. Exatamente. Arthur, pode orar por nós, para nós iniciarmos o estudo de agora? Com certeza. Querido e maravilhoso Deus, cuja habitação é a eternidade, nós te agradecemos, Pai, porque estamos aqui para darmos continuidade aos estudos da Escola Sabatina. Nós estamos aqui hoje, Pai, estudando o capítulo 12, falando desses momentos tristes, mas também profetizados, necessários para que a nossa salvação estivesse sendo colocada à nossa disposição pela vida, pelos méritos, pela graça de Jesus Cristo. Coloca-nos, Pai, em contato com o Teu Santo Espírito, que a gente fale ungido por Ele. Amém. É o que nós te pedimos, Pai, e já te agradecemos no doce e maravilhoso nome do nosso Senhor e Salvador, Jesus Cristo. Amém. 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 O nosso verso para memorizar, que é o verso mais importante do estudo dessa semana, ele diz assim: por volta das 3h da tarde, Jesus bradou em alta voz, Eloi, Eloi, lama sabachthani, que significa, meu Deus, por que me abandonaste? Isso está em Marcos 15, verso 34. Às vezes a gente olha para a história de Jesus
principalmente na Semana da Páscoa, tem inúmeros filmes falando sobre isso, e nós vemos que as pessoas o maltratavam tanto, e às vezes a gente fica pensando, como pode, né? Como é que uma pessoa pode chegar nesse nível de maltratar um outro ser humano, mesmo que elas não o aceitassem como filho de Deus? No livro Desejado de Todas as Nações, nós temos um texto que explica bem isso. Fala assim: Satanás guiava a cruel aglomeração dos maus tratos ao Salvador. Era seu propósito provocá-lo, se possível, à represália ou levá-lo a realizar um milagre para se libertar, frustrando assim o plano da salvação. Se Jesus estivesse naquele momento falando assim, chega, para mim chega, fui, sabe, e simplesmente fosse embora para o céu, ele continuaria sendo Deus. Mas nós estaríamos totalmente perdidos. E era isso que Satanás incitava a multidão para ouvir uma blasfêmia, uma palavra de impaciência, algo que afastasse Jesus da obra, da missão que ele tinha. Naquele momento, aquelas pessoas elas não viam Jesus como modelo, elas estavam realmente inspiradas por Satanás, né? E aí, Arthur, como é que a gente vê isso de modelo? Quem que é o nosso modelo? Nós estamos agora numa época de período pré-eleitoral e quando você assiste os debates, você fica falando assim, gente, nenhuma dessas pessoas me representa, sabe? Nenhuma delas é o meu modelo, pelo menos. Como cristão, qual que é o nosso modelo? Nosso modelo absoluto é Jesus Cristo, né? Em todos os aspectos. Ele é o nosso modelo de oração, né? Ele é o nosso modelo de obediência, ele é o nosso modelo de comunhão com Deus, ele é o nosso modelo absoluto, né? Até mesmo eu gosto muito de assistir podcasts, além deste maravilhoso que estamos fazendo, né? E há muitos filósofos, há muitos formadores de opinião, né, falando influencers que dizem, eu não sou religioso, eu não leio a Bíblia, mas eu gosto muito de Jesus, né, porque Jesus, ele é amor, né, e ele é Deus, ele é amor, então ele é o nosso modelo máximo. Às vezes a gente vê pessoas falando assim, né? Eu não vou mais na igreja porque ninguém me dá bom dia, ninguém me dá feliz sábado. Essas pessoas estão olhando para outros seres humanos, né? Elas estão cometendo um erro crasso. Nós temos que olhar para Jesus Cristo. Nós temos que contemplar Jesus Cristo, né? Paulo diz que nós somos transformados por aquilo que nós contemplamos, né? Então, se a gente contemplar violência, a gente vai se tornar violento. Se a gente contemplar Jesus Cristo, nós nos tornaremos homens e mulheres de oração, nós nos tornaremos homens e mulheres guardadores da lei, obedientes à palavra de Deus, estudantes da palavra de Deus. Então, a gente precisa parar de olhar para outros seres humanos. Eu sei que é uma tendência humana a gente procurar modelos, referências, né, heróis, mas o nosso maior herói, a nossa maior referência, o nosso maior modelo é Jesus Cristo. A vontade de Deus é que a gente realmente entenda isso, olhe para Ele, perdoe como Ele perdoou, ame como Ele amou, se entregue a Deus, se entregue à missão como Ele se entregou. Se a gente fizer isso, estaremos bem encaminhados nesta vida. Porque é o único jeito de você, principalmente, perdoar. No mundo de hoje, nos dias de hoje, o perdoar ele está diretamente vinculado àquilo que você observa. Eu lembro que há muitos anos atrás, eu acho que era um filme chamado Máquinas Assassinas, acho que era esse o nome do filme. E era um filme de violência, né? Que as pessoas chamam de filme de ação. Mas um nome para mascarar a violência, filme de ação. E eles fizeram um estudo científico com 2 filmes, o outro eu não lembro qual era, mas esse era um dos filmes. E eles perceberam que ao assistir esse filme,
todas as pessoas saíam em alta velocidade do estacionamento do cinema. Ah, o Velozes e Furiosos. Velozes e Furiosos? Eu li essa pesquisa também. Então, Velozes e Furiosos, então. Todo mundo saía do estacionamento do shopping arrancando, como fazia no filme, né? Exatamente. E assim, e um outro filme que eles colocaram junto com a pesquisa, e as pessoas saíam de forma totalmente diferente. Então, é muito importante aquilo que você contempla. Às vezes você fala assim, eu ouço essa música, mas ela não me influencia. Mas ela influencia. Ledo engano. Exatamente. Por isso que Ellen White fala das avenidas da alma. Exato. Nós temos que tomar cuidado com as avenidas da alma, né? O que a gente vê, o que a gente ouve, o que a gente come, tudo isso vai influenciar o nosso pensamento. Se a gente tomar conta das avenidas da alma, o inimigo não vai ter acesso a gente. Se a gente não tomar conta, ele tem acesso. Exatamente. E a gente vê isso muito bem na crucifixão de Jesus. Leiam comigo Marcos capítulo 15, versos de 15 a 20. Vocês vão ver uma ironia que acontece nesse texto no momento da crucifixão de Jesus e que assim, mostra que muitas vezes as pessoas não raciocinam. Elas vão assim, mas o chefe falou, mas o meu líder falou. Sempre foi feito assim. Exatamente. Quando eu entrei na empresa já era assim. Exatamente. Então assim, isso já existia desde a época de Jesus. Acompanhe essa passagem. Marcos 15, a partir do verso 15. Então Pilatos, querendo contentar a multidão, soltou-lhes Barrabás e, após mandar açoitar a Jesus, entregou-o para ser crucificado. Então os soldados o levaram para dentro do palácio, que é o pretório, e reuniram todo o destacamento. Vestiram-no de púrpura e, tecendo uma coroa de espinhos, lhe a puseram na cabeça. E o saudavam, dizendo, Salve, Rei dos Judeus! Davam-lhe na cabeça com um caniço. Cuspiam nele e, pondo-se de joelhos, o adoravam. Depois de o terem escarnecido, despiram-lhe a púrpura e o vestiram com as suas próprias vestes. Então conduziram Jesus para fora com o fim de o crucificarem. Veja o que aconteceu nessa passagem. Aqui começa falando que Pilatos querendo contentar a multidão. Você é líder para tomar decisões, não para contentar as pessoas, né? Você tem que fazer aquilo que precisa ser feito. Soltou-lhes Barrabás e, após mandar açoitar a Jesus, entregou-o para ser crucificado. A primeira ironia da situação. Veja, nos versos anteriores, se você ler o capítulo inteiro, você vai ver que ele não encontra nada, culpa nenhuma. Ele começa perguntando, você é o rei dos judeus? Exato. E assim, ele não encontra nada nele, por quê? Né? Mas ele aceita a orientação da multidão e aí, mesmo sem encontrar nada, ele manda Jesus ser açoitado. Então assim, você não encontrou nada ou você vai mandar açoitar? E o açoite naquela época, ele era com umas fitas de couro e no final elas tinham umas pontas que eram ou de prego ou de... Dentes de animais. Dentes de animais e pedras, né? Aquelas pedras pontiagudas. Então assim, ela batia e rasgava a pele mesmo, né? Então começa a ironia. Os judeus, eles tinham uma lei que você dava 40 açoites menos um. Mas imagina que os romanos só tivessem feito, aqui não fala quantos açoites, mas que os romanos só tivessem feito 39. 39, sabe, lacerações na pele. Então, aí já começa o primeiro item. Segundo, os soldados o levaram para dentro do pretório e reuniram todo o destacamento. O destacamento romano, ele variava entre 200 e 600 pessoas. Nós vemos, às vezes, nos filmes, 4, 5 pessoas cercando ali, colocando uma coroa de espinhos, né, colocando um manto púrpura, mas não foi. Foi uma coorte romana. Exato. Né? Pode ter chegado a 600 pessoas, 600 soldados ali, treinados, escarnecendo, batendo, exatamente, talvez até se revezando. Exatamente. E assim, foi muito sofrimento, foi muita humilhação. Às vezes, você vê pessoas que perderam um ótimo emprego porque se sentiram humilhadas, pegam as coisas, vão embora, pede demissão num momento de ira e assim, perde o emprego que às vezes nunca mais vai achar um emprego tão bom como aquele. Às vezes patrões no momento de ira demitem um empregado que nunca mais vai encontrar um empregado como aquele. E Jesus
sabe, ele, o rei do universo, o nosso Criador, ele aceitou tudo. Suportou tudo calado. Tudo calado ali naquele momento. Isaías 53 é um dos versos que sempre me faz me emocionar, porque fala tudo isso, né? Ele suportou tudo isso como um cordeiro indo para o matadouro. Exatamente. Quieto, calado, porque ele sabia que precisava suportar tudo isso por amor a nós, para que a gente tivesse acesso à salvação. Essa era a sua missão, né? Essa era a missão. Isso, E é ele isso não se importante. desviou em nenhum momento. Exato. Às vezes a gente vê, toda empresa tem isso, né? Missão, valores, e você, depois de algum tempo na empresa, você olha e fala, gente... Onde é que estão os valores que estão lá escritos, né? Que utopia, né? Né? Principalmente quando há uma acreditação, principalmente se for internacional, todos os funcionários são orientados, vocês têm que saber missão, visão e valores, né? E você olha para aquilo e fala assim, gente, sabe assim, eu vou decorar porque é obrigado, mas não tem nada a ver com a realidade da empresa. Mas a missão de Jesus cumpriu à risca ali. Mas aí a gente vê lá nos filmes, Arthur, uma cruz, normalmente 2 estacas, né? E assim, eles pegavam, colocavam os pregos, né, da crucifixão nos pés, nas mãos. Era assim mesmo a crucifixão? A arqueologia tem achado algumas novas informações, além daquelas que a gente vê normalmente nos filmes, né? Jesus carregando aquela cruz em T mesmo, enorme, né? E chegando lá, foi crucificado nas palmas das mãos, no peito do pé. A gente, né, tem o privilégio, hoje em dia, de ter o MAB, né, que é o Museu de Arqueologia Bíblica, né, que entre outros, né, o Rodrigo Silva encabeçou esse projeto, e ele tem ali um achado arqueológico de um pé, né, na verdade, a parte de trás do pé, com o prego na transversal. Então acredita-se que, em vez de colocar no peito do pé, na verdade as pernas eram abertas e os pregos entraram lateralmente nos tornozelos, né? Então, seja como for, né, tecnicamente, seja como for, era a maneira mais dolorosa e vexatória de se levar alguém à morte, né? Era realmente para os bandidos, mais bandidos mesmo, que Roma condenava. Então, provavelmente, Jesus pode ter carregado só a parte de cima da cruz, assim, né? Ou realmente carregou toda a cruz, dependia muito da disponibilidade de madeira, do Império Romano. Eles crucificavam muita gente, às vezes faltava a cruz, né? Então eles crucificavam... Os romanos entendiam de... Eles gostavam muito de crucificar, né? Era um hábito, infelizmente, comum deles. E Jesus Cristo participou dessa crucifixão que não era nem para ele. A cruz, na verdade, era para Barrabás, porque os 2 ladrões que foram crucificados com Jesus eram comparsas de Barrabás. Então, nem a cruz era dele, né? A gente sabe que Jesus era um pouco mais alto, né, do que a média, então talvez até a cruz tenha sido mais problemática para ele ainda por essa questão. Mas era algo extremamente doloroso, algo realmente para quem era uma ameaça. Isso mostra como a postura de Jesus Cristo era uma ameaça não só para a liderança judaica, né, mas principalmente para a liderança judaica, mas principalmente para Satanás, né? Satanás, ele fez de tudo para que Jesus Cristo descesse daquela cruz, inclusive usando os próprios fariseus, né? Ah, salvou todo mundo, por que não se salva a si mesmo? Se Jesus Cristo tivesse feito isso, e ele tinha poder para isso, os próprios fariseus estavam absolutamente perdidos. Então, até para a salvação dos próprios fariseus, que muitos deles podem ter se arrependido posteriormente, né? Até para a salvação deles próprios, Jesus Cristo não desceu da cruz, suportou aquela dor, e um homem jovem e forte como Jesus Cristo poderia ficar até 1 semana crucificado até morrer. E Jesus Cristo morre ali em poucas horas. Ele foi crucificado às 9 da manhã, às 3 da tarde ele morre. Tanto que Pôncio Pilatos, quando José de Arimateia vai pedir o corpo, mas ele já morreu? Pô, ninguém morre tão rápido assim na cruz. Principalmente porque ele era um carpinteiro, né? Então ele era uma pessoa forte, acostumado, né, a trazer madeira no ombro, exatamente, né? Então Jesus Cristo era forte. Como é que ele morre tão rápido? Porque ele não estava carregando apenas a cruz,
Ele estava carregando todos os nossos pecados, de todos os seres humanos, de todas as épocas, para que a gente pudesse, hoje, ter a possibilidade de sermos salvos. Exatamente. Então, Jesus Cristo passou por isso, por amor a nós, né? Isso eu acho que é a coisa mais linda, né, de tudo isso. Apesar do sofrimento dele, ele sofreu isso por amor a nós. E assim, o sofrimento era maior porque nós falamos assim, os fariseus, o povo de Israel. Mas Deus, quando nos olha, Ele olha assim, os meus filhos. Porque assim, pensa, se alguém passar na rua, te ofender, te xingar, falar qualquer coisa, você olha e fala, maluco, não dá a mínima. Mas se é alguém que você ama, se é alguém que você conhece, isso dói, que você confia, isso dói muito, né? E Satanás sabia disso, ele sabia que se ele aparecesse e encarasse Jesus, primeiro ele não teria chance, mas ia doer muito menos do que ver ali pessoas pelas quais ele estava morrendo. Quando Jesus estava na cruz, ele olhava para nós, ele falava assim, não, lá no século 21 vão ter pessoas que vão me aceitar, então eu vou ficar aqui, quieto, calado. Então, você pensar no momento da raiva, da ira, você pensar naquilo que você tem de importante faz toda a diferença. Se nós estudarmos Marcos capítulo 1, lembra que a gente já estudou há muito tempo atrás, no início do trimestre, a gente vê uma comparação entre o batismo de Jesus e o batismo ali da cruz. O batismo de Jesus era o início do seu ministério e o batismo na cruz, ele era a realização, era assim, a concretização, né? Para isso que ele veio, né? Então, às vezes nós olhamos assim e falamos, nossa, para que tanto sofrimento? Mas esse sofrimento, no livro de Isaías, ele já havia sido predito. E ele existia exatamente para que as pessoas entendessem que assim o reino do Messias não era desse mundo. E tem coisas assim, quando você estuda a crucifixão mais a fundo, você fica assustado. Por exemplo, os romanos, eles eram especialistas em crucificar pessoas e as pessoas iam nuas até o caminho da cruz, até o local onde a cruz era colocada. Só que os judeus abominavam a nudez. Então nós vemos naqueles filmes um lençol, uma toalha sobre a cintura de Jesus, isso é mais um respeito que as pessoas tinham, os pintores tinham, e mesmo nos filmes eles colocam assim, perante a pessoa de Jesus, mas ele foi crucificado nu, porque... A chance disso ter acontecido é total. Total, então ele é levado com um tecido sobre o quadril, sobre a cintura, até o local da cruz, mas lá ele foi crucificado nu. A pessoa realmente era humilhada, o que o Arthur falou, era para as piores pessoas, era para acabar moralmente e fisicamente com a vida da pessoa, né? E Jesus, ele suportou tudo isso, porque essa era a missão, foi para isso que ele veio, para nos proteger, para nos salvar e nos dá a chance. E ele só poderia fazer isso aceitando tudo aquilo que Satanás estava propondo naquele momento e mostrando para o universo, olha, esse é o inimigo. Na cruz você vê toda a extensão do grande conflito. Exatamente. Né? Ah, por que tanto sofrimento? Porque alguém estava orquestrando tudo aquilo. Exatamente. Né? Por que Jesus sofreu tanto? Porque alguém estava querendo que aquilo acontecesse exatamente para tirar essa ideia, né? Quando Pedro fala, Jesus, imagina, isso não vai acontecer. Jesus responde, arreda Satanás. Pedro estava sendo usado por Satanás porque ele estava tentando demover Jesus de ir para a cruz. Mesmo sendo um discípulo. Mesmo, acabou de ser elogiado, respondendo, não, tu és o pelo Messias. Espírito Santo. Exato. Aí ele se enche de orgulho, agora eu vou mostrar toda a minha técnica aqui. E aí ele ouve, arreda Satanás. Jesus Cristo, ele levava muito a sério a missão que ele tinha. Nada desviou o foco de Jesus Cristo da cruz. E Satanás fez de tudo para tornar isso o mais doloroso, o mais vexatório possível, para fazer Jesus desistir. E graças a Deus, ele não desistiu. E hoje em dia, as pesquisas, como você falou, elas mostram muito claramente como era a crucificação naquele momento e que ela era um fato, acontecia, eles faziam isso realmente com os inimigos. Mas hoje em dia, Arthur, tem gente que fala, ele não morreu assim de fato, de verdade, né? Deve ter dado uma desmaiada, porque aí depois o pessoal levou. Jesus morreu de fato, Arthur? Olha, Márcia, esse é um grande mistério, né, que eu pretendo lá na eternidade perguntar, né, bater um papo com Jesus sobre isso. Porque um Deus verdadeiro,
morrer é algo quase inconcebível, né? Deus é imortal, ele tem vida em si próprio. O próprio Jesus fala, eu sou o caminho, a verdade e a vida, né? E ele disse, eu dou a minha vida para trazê-la de volta para mim. Então, assim, ele morreu, porque o salário do pecado é a morte. Sem derramamento de sangue, não há remissão de pecados. Então, assim... E não é essa morte nossa. Não, ele morreu a segunda morte, a morte definitiva. Até isso é lindo. Para que a gente não precise passar pela segunda morte, ele passou, né? Quando uma pessoa recusa Jesus Cristo, ela está dizendo, eu vou passar pela segunda morte, eu vou deixar de existir, né? Eu vou ser como se nunca tivesse sido. Como Obadias fala, né? É triste demais, mas Jesus Cristo passou pela segunda morte por amor a nós. Ele de fato morreu e de fato trouxe a vida de novo para nós. Era necessário que o cordeiro fosse imolado como o santuário mostrava. Então, ele morreu e ele ressuscitou, né? Que inclusive é o próximo assunto. Ele ressuscitou, mas ele morreu de verdade. Um Deus deu a vida por nós para que a gente tivesse a vida eterna à nossa disposição, ao nosso alcance. E a gente olha assim e fala assim, nossa, mas como é que as pessoas pensam hoje? Será que Jesus, como é que elas conseguem duvidar disso? Mas o próprio Pilatos duvidou, como você citou anteriormente, né? Quando José de Arimateia chegou e falou assim, me dá o corpo dele. Não acredito. Mandou chamar o centurião, que era o responsável pela crucificação ali, e falou, ele morreu? Sim. Dá uma olhada lá direito. Confere, né? Então, assim, a gente tem realmente provas de que desde aquela época Jesus realmente tinha morrido. Sim. E o que acontecia desde que Jesus nasceu até aquele momento? Jesus tinha a proteção, o cuidado dos anjos com ele. E a gente vê isso em cada momento. Jesus passava a noite em oração, ele ouvia a voz do Pai. Olha, hoje você vai fazer isso, aquilo, aquele outro. E nós temos esse cuidado, essa proteção também à nossa disposição. Amém. E como que a gente pode fazer isso? A Mensageira do Senhor fala no comentário bíblico adventista assim, devemos orar como Daniel para que possamos ser guardados por seres celestiais. Como espíritos ministradores, os anjos são enviados para servir àqueles que hão de herdar a salvação. Orem, meus irmãos, orem como nunca oraram antes. Não estamos preparados para a vinda do Senhor. Você aceitou Jesus, você vê esse sacrifício, esse sofrimento que foi todo feito por sua causa, e Jesus e Deus, ele nos amava tanto, ele nos ama tanto, que vamos supor uma situação. Vamos imaginar que Eva tenha comido do fruto e chegasse para Adão e oferecesse o fruto. Quando Adão visse aquilo, ele falava assim, não, isso está errado. Se na hora ele tivesse clamado por Jesus e pelos anjos, falasse, eu não sei o que aconteceu, mas ela comeu, está errado. Eva teria morrido, porque o salário do pecado é a morte. Exato. Mas com certeza Adão teria intercedido por ela, mas ela não pode morrer, ela é a mulher da minha vida, é a mulher dos meus sonhos. Vamos supor que Deus tivesse dado um jeito e Adão e a sua descendência não tivessem que passar pela morte. Jesus viria nesse mundo e morreria única e exclusivamente por Eva. Exatamente. Então isso não tem preço. E esse amor que Deus dedicava para eles e que dedica a cada um de nós está à nossa disposição. Nós não sabemos pelo que você está passando, mas se você nesse momento clamar ao Senhor e pedir para Ele, interceda, resolve, me ajuda, Ele vai ajudar. Mas você tem que aceitar a solução dele. Porque às vezes nós oramos assim, ai Senhor, eu gosto tanto da Maria, ai a Maria é a mulher dos meus sonhos, me ajuda Senhor, olha, me dê a mulher que o Senhor quiser, mas que seja Maria, não é? Muitas vezes a gente fala Senhor, assim... Eu já escrevi tudo aqui que eu quero, pode assinar por favor? É só o senhor concordar. Exatamente, né? É duro. E Jesus olha pra gente, a gente dá risada disso, mas eu acho que Jesus olha pra gente e dá risada também. Você, ai, esses meus filhos são tão inocentes, e eles enxergam lá na frente. Eu li uma história essa semana que foi fascinante. Uma amiga judia que me mandou. Uma pessoa, um menino, tinha 8 anos e ele ficou na
classe. E o pessoal saiu tudo para jogar futebol e ele falou, ele não saiu. Aí o coleguinha voltou. Escuta, você não vai jogar futebol pra gente? Agora é o recreio e tal. Ele falou, não, minha mãe vai ter neném hoje. Eu já tenho 2 irmãs. Eu não quero mais uma, eu quero um irmãozinho. Então eu vou ficar lendo os salmos aqui na hora do recreio, porque assim, Hashem, Deus, ele vai me ouvir e ele vai me ajudar. Você não quer ler os salmos comigo também? Ele falou, tá, se é para ter um irmão, vamos lá, né? Aí chamou o restante do time, todo mundo se reuniu ali e ficaram durante os momentos do recreio, 15, 20 minutos, orando, lendo os salmos. Acabou de ler os salmos, entra o diretor na sala. Menino, né? Acho que era Isaac, que ele chamava Isaac. Sua mãe acabou de ter neném. Sério? E quem que é? É uma menina. Você tinha que ver a cara de decepção deles. Principalmente do amigo que foi chamá-lo. Porque o amigo falava assim, Senhor, eu amo futebol, sabe? Eu deixei de jogar, fiquei estudando os salmos e o Senhor mandou uma menina. Ah, Senhor, faça-me um favor, viu? Dessa vez o Senhor realmente pisou na bola, sabe? Que criança é muito clara, né? Passaram-se os anos, ele estudou, mudou de cidade e tal, e aí era a época dele começar a pensar em casar. E ele namorava com uma, conhecia outra pessoa, ninguém atendia àquela expectativa dele. E um dia a mãe falou para ele, olha, eu queria te apresentar uma menina, ela é uma graça, uma pessoa muito educada, muito delicada, você devia conhecê-la. Ele falou, mãe, eu não sei, eu já tentei, vai. Conhece, você só vai conhecer, sair, tomar um sorvete, nada mais do que isso. E ele conheceu a menina e os dois se deram muito bem, muito, se acertaram direitinho. Sabe quando um começa uma frase e outro termina? Os dois se dedicavam, eles são judeus, né? Os dois se dedicavam ao judaísmo, então, e ele gostou muito da menina. E aí ele resolve pedi-la em namoro. Quando ele resolve pedir em namoro, ele vai conhecer a família dela. E o que ele descobre? Ela era a menininha que nasceu há anos atrás e que ele ficou orando os salmos. E aí ele termina contando a história e ele fala assim, eu orei pela minha esposa e eu não sabia e eu não entendia. E ele já é casado há muitos anos, eles têm uma família linda e ele fala, eu orei pela minha esposa antes de nascer. Então, às vezes, está dando um monte de atrapalhação na sua vida e você não sabe o que está acontecendo, mas tenha certeza, o Senhor está no controle do mesmo jeito que Ele esteve ali no controle na hora que Jesus foi crucificado. Amém. Às vezes você está cheio de problemas e você fala assim, poxa, mas cadê Deus na minha vida? Deus está no mesmo lugar que Ele estava quando o filho dele foi crucificado, ali, do lado da cruz, mesmo que Jesus não o visse. Exatamente. Não é? A gente tem sempre que lembrar do Getsemane, né? O Getsemane é o ponto fulcral ali, né? A cruz foi a realização, mas o Getsemane foi onde Jesus decidiu, decidiu morrer por nós. E o que ele orou ali 3 vezes? Senhor, se possível, afasta de mim esse cálice, mas que não seja feita a minha vontade, mas a tua. A gente tem que levar a sério essa oração, porque muitas vezes a gente quer passar para Deus o que Ele tem que fazer. E não é assim que a coisa funciona. Ele é Deus, Ele é Criador, eu sou criatura. Então Ele sabe, eu não sei. Eu vou confiar nele, porque é a melhor coisa que um ser humano pode fazer. Sempre, sempre é o melhor. Arthur, encerra pra gente com uma oração. Com prazer. Querido e maravilhoso Deus, nós te agradecemos, Pai, por essa oportunidade maravilhosa que o Senhor nos deu de estarmos aqui juntos, a Márcia e eu, no Encontro com a Palavra, onde pudemos, Pai, rever aqui os conceitos que nós vimos na crucifixão de Jesus Cristo, tudo aquilo que pudemos aprender com esse Deus maravilhoso que nos ama a ponto de entregar o seu próprio Filho para nos salvar. Amém. Ajuda-nos, Pai, a entendermos o que aconteceu na cruz, a entendermos o tamanho do sacrifício de Jesus por amor a nós e aceitarmos esse sacrifício porque foi em nosso lugar que isso aconteceu. Ajuda-nos, Pai, a termos uma comunhão cada vez maior e melhor contigo, para a tua honra e para a tua glória, e para que muito brevemente, quando Jesus Cristo voltar, possamos dizer, eis o Deus em quem aguardávamos. Amém. Abençoa-nos, Pai, a nós e a todos que estão assistindo este vídeo, é o que nós te pedimos e já te agradecemos, no doce e maravilhoso nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém. Amém.